Vamos lá, para a viagem de Cabral. Nós temos aqui, ó, as partidas de Cabral de Lisboa, né, saindo de Portugal. Ele demorou 6 meses para chegar até as Índias, só para você ter ideia. Parte de Lisboa, logo aqui, ó, no Cabo Verde, um navio vai ser perdido. O navio vai se perder em alguma tempestade, alguma coisa. Nunca mais foi visto esse navio e as pessoas que estavam lá. Só para você ter ideia, aí falando um pouquinho de números, a frota de Cabral tinha 13 navios, 13 caravelas e 12 caravelas, na verdade, e um barco de apoio logístico. Tinham cerca de 1.500 homens. Alguns números, algumas fontes históricas falam em 1.200, outras 1.300, outras 1.500, mas entre 1.200 e 1.500 homens. É uma expedição gigantesca, pessoal. Nunca antes vista também. Perceba que agora Portugal vai criando confiança e vai aumentando o seu investimento em relação a essas expedições. Logo aqui em Cabo Verde, o navio se perde. E aí entra o Brasil. Vamos agora falar do Brasil. O que é que o Brasil tem a ver com isso? Pedro Álvares Cabral, esse fidalgo português, como a gente já entendeu, ele está saindo depois de Vasco da Gama. Vasco da Gama faz sua viagem em 1498, Cabral em 1500. O Brasil é descoberto em 1500, lembra? A frota de Cabral sai de Portugal em 9 de março de 1500. Ia sair 8 de março, mas teve um mau tempo, saíram no dia seguinte, 9 de março de 1500. Em 22 de abril de 1500, Cabral avista o que hoje é o Brasil. Né? Aquele famoso avistamento de Cabral do Monte Pascoal, na Bahia. Né? O Monte Pascoal, muito provavelmente, foi o primeiro ponto de terra visto pelos portugueses do Brasil. Então, o Monte Pascoal, que nessa foto aqui, inclusive, você pode ver, provavelmente essa foi a vista de Cabral ao chegar no Brasil. Quando ele chega no Brasil, a gente vai falar, entendeu esse ponto aqui? Quando ele chega no Brasil, ele passa mais ou menos 10 dias aqui. Mas, professor, Cabral sabia da existência do Brasil ou não sabia? Muito provavelmente sabia. O que a gente entende hoje, dentro da historiografia, sobre essa história, sobre esse descobrimento desse território brasileiro pelos portugueses, é que Cabral sabia da existência dessas terras dita pelo próprio Vasco da Gama. Vasco da Gama, quando vai para as Índias, ele viaja mais para oeste. Ele não contorna aqui a África, não, olha. Ele não faz esse trajeto, não. Ele vem por aqui. Cadê o trecho aqui, ó? Vamos voltar para o mapa aqui. Olha o mapa, olha a viagem de Vasco da Gama. É esse pontilhado aqui, ó. Ele vem, passa para cá, contorna pertinho da costa da África, depois ele abre para pegar ventos melhores. Quando ele faz essa abertura, isso aqui é a viagem de Vasco da Gama, não é de Cabral. Isso é 2 anos antes de Cabral. Ele abre mais a oeste, mais para o lado ocidental do Oceano Atlântico. Ele relata e fala para Cabral isso, inclusive, que ele viu pássaros voando. Os portugueses eram exímios navegadores e naquela época não tinham tecnologia de navegação. Era a percepção dos navegadores, dos bons navegadores, que eles tinham esse feeling do que estava acontecendo. Lógico, alguns instrumentos já tinham, mas não tinha a tecnologia que tinha hoje. Essa percepção climática, da natureza, astronômica, era muito importante nesse período. E o que vai acontecer? Ele dizia que via aves voando para o oeste. Né? Aves que não poderiam passar muito tempo. Se não existisse nada para lá, aquelas aves não podiam estar voando por muito tempo para o lado de lá. E também o cheiro de algumas algas marinhas davam uma ideia de que poderia ter terra para o lado ocidental, para o lado do oeste. Ou seja, ele relatou isso no seu diário e também repassou essa informação para Cabral. Aí vamos voltar aqui para o mapa de Cabral. Então, muito provavelmente, Cabral foi dar uma olhadinha. É isso mesmo. Cabral foi dar uma olhadinha. Ele deve ter esticado a sua frota para o lado ocidental e até que conseguiu avistar. Deve ter seguido alguns animais, alguns pássaros e topou ali no que a gente conhece como Porto Seguro, na Bahia, especialmente naquele trecho do Monte Pascoal, que foi o primeiro avistamento. E a frota de Cabral fica 10 dias ali, reza uma missa, né?
decreta aquela terra como terras portuguesas, como possessões portuguesas, porque dentro do Tratado de Tordesilhas essas terras estariam aqui dentro dos limites portugueses, e depois desses 10 dias ele vai embora. O Brasil não era o objetivo de Cabral, mas não era mesmo. O Brasil era um destino completamente marginal nesse momento. Né? Mas o Monte Pascoal, que ele batiza de Monte Pascoal, porque eles chegam na época da Páscoa, e vai batizar aquela terra de Vera Cruz. Né? Inicialmente o nome do Brasil era Terra de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, etc., e até chegar no nome Brasil. Aí esse assunto para outra aula. E depois ele parte, olha, ele sai de Porto Seguro, onde hoje é Porto Seguro, onde hoje é Bahia, né? E segue o caminho original da sua frota, que é atravessar o Cabo da Boa Esperança, que ele perde mais 4 navios, outro navio se perde, que vai bater aqui em Madagascar, vai terminar descobrindo Madagascar, inclusive. Ou seja, é, é, é é uma viagem de perdas humanas, de perdas de frota de navio. Ele chega com 6 navios, dos 13. Pessoal, dos 13 navios que saíram de Lisboa, menos da metade chegou nas Índias.